E você, sabe o que é a agrofloresta? As principais diferenças com a agricultura convencional, como ela pode impactar o meio ambiente, como ela pode gerar renda para você? Essas coisas nós veremos hoje batendo um papo com o Guilherme Hertal, da Fazenda Monte Cristo. Boa tarde, tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Então, Guilherme, uma dúvida que muitas pessoas têm é de quais as principais, né, diferenças entre a agricultura convencional, né, que a maioria das pessoas conhece, e a agricultura agroflorestal. Bom, acho que o ponto de partida para a gente pensar nisso é que um sistema agroflorestal, uma agricultura agroflorestal, ela parte do olhar do todo, né? Na agricultura convencional, na maioria das vezes, a gente olha só uma parte. Ou seja, você está plantando milho, você está plantando milho. É o milho e nada mais. Você está plantando feijão, é o feijão e nada mais. Você está cultivando laranjas, são laranjas e nada mais. Então é uma visão compartimentalizada, né, parte por parte, muito mais simplificada, quando você compara com o sistema agroflorestal que se assemelha, a lógica do sistema se assemelha a um sistema natural, onde as plantas... Floresta, né? A uma floresta. Onde as plantas, cada uma delas, elas se relacionam, se associam em muitas das vezes, e não só as plantas, os fungos, vários outros micro-organismos do solo, eles se associam em prol de um movimento comum. Na natureza, esse movimento a gente percebe quando a gente vê uma floresta se desenvolvendo, um terreno baldio se estabelecendo, saindo de um mero terreno abandonado para um sistema florestado, vamos dizer assim. Sim. Então, o fundamento seria esse, né? Um seria a visão do todo e a outra seria a visão das partes. Então, a gente não pode comparar as duas coisas pelas partes, sabe? Você tem que olhar pelo todo. Então, um sistema agroflorestal produtivo é um sistema agroflorestal em que o somatório daqueles componentes ali é superior e muito superior às partes isoladas numa agricultura convencional. Sim. Realmente são bem distintas, né, alguns pontos. Bom, e em relação ao tão falado aquecimento global, né, que está em todo lugar, isso tem algum impacto? Olha, eu acredito que sim, né? Porque se a gente parar para pensar da onde vem o aquecimento global, e um dos principais motivos é a emissão de carbono para a atmosfera, né? A agrofloresta tem sim muito para contribuir para minimizar os impactos do aquecimento global. O aquecimento global, o aquecimento do planeta já é um fenômeno natural, mas ele está sendo super acelerado pela atividade antrópica, né? Então, e essa atividade baseada em emissão de carbono. Como que a gente emite carbono? Queimada, combustível fóssil, tudo isso, desmatamento, tudo isso a gente está tirando carbono, que está presente na matéria viva, na matéria orgânica, e jogando para a atmosfera. Um sistema agroflorestal, ele preza, né, pelos próprios princípios, né, ele faz uso da biomassa, né, ao passo que aí a gente volta até um pouco naquela pergunta de antes, né, muitas das vezes a gente, na agricultura como ela é praticada aí, é feito queimada. Só roçam a área, joga veneno, desseca e depois queima. O que a gente está fazendo? A gente está pegando carbono que estava incorporado ali na forma de matéria orgânica e transformando ele em gás e emitindo na atmosfera. Num sistema agroflorestal, isso já não faz muito sentido. Na verdade, nenhum tipo de agricultura ecológica faz sentido a gente queimar a matéria orgânica. A gente vai fazer uso, embora seja pequena, seja uma matéria orgânica presente numa pastagem, um terreno degradado que seja, a gente vai fazer uso daquela matéria orgânica para acumular vida, porque carbono é fonte de alimentação para os micro-organismos, então a gente vai acumular ela no ambiente. Eu não vou queimar ela, transformar ela em gás. Eu vou prezar para que ela fique ali, para que as formas de vida que vão se estabelecer ali, que são necessárias dela, precisam dessa matéria orgânica, elas vão usar isso para se alimentar e crescer. Ou seja, eu estou fazendo uma agricultura de forma que o carbono permaneça no solo. E depois ele vai ficar no solo, na forma de matéria orgânica, de humus, na forma dos micro-organismos do solo, dos insetos do solo,
das plantas, dos animais, dos mamíferos, em nós. Né? Então, com certeza, os sistemas ecológicos, e aí falando aí dos sistemas agroflorestais, como o nome já diz, ele imita uma floresta, e a floresta a gente sabe que é o mecanismo mais eficiente em termos de acumular carbono. Ah, sim. Ele vai reciclando, né? Ele vai absorvendo o carbono, vai mantendo o carbono no solo. O carbono a gente precisa que fique no solo e não na atmosfera. E a gente já tem um excedente muito grande de carbono, porque nós somos uma sociedade baseada em combustível fóssil. Sim. Então o petróleo o que é? Nada mais é do que carbono que estava guardado no solo há milhões, milhões e milhões de anos e que hoje a gente tem a cultura de simplesmente queimar e liberar esse carbono para a atmosfera. Então o que a gente puder fazer dentro da nossa vida, da nossa forma de viver, e a agricultura está junto disso, para segurar o carbono no sistema, ou seja, no planeta, no solo do planeta, é bom negócio em termos de aquecimento global. Exatamente. Ela também, a agrofloresta também deve ser mais eficiente no, por exemplo, para dos créditos de carbono, né, que hoje em dia vem crescendo. Então, o crédito de carbono fala exatamente sobre isso, né? A gente tem, às vezes, uma indústria em alguma parte do mundo que tem uma alta emissão de carbono para alimentar a fornalha, para seja lá o processo que ela faz, ela emite muito carbono, gera muita fumaça, sabe, tem muita combustão e joga isso na atmosfera. Para compensar isso, às vezes essa empresa não tem meio, né? Essa indústria, ela não tem como ela compensar essas emissões de carbono. Então hoje está se criando aí a questão do mercado dos créditos de carbono, onde aquela empresa lá vai pagar um agricultor aqui, fulano, tiozinho aqui de Barra Alegre, para ele deixar por exemplo, uma área de pastagem, regenerar uma floresta, porque com essa regeneração da floresta vai trazer o acúmulo de carbono. Sim. Então vai compensar aquelas emissões da outra empresa. Então isso está sendo avaliado, está sendo cotado financeiramente. É um mercado em crescimento. Então é mais um benefício, né, que o sistema traz. E isso está totalmente casado com a questão do aquecimento global. Sim, claro. E ainda temos a renda, então, da produção, vendas e tal, e ainda consegue ter renda disso, né? Bem interessante, realmente. Bom, já que mencionamos, né, do crédito de carbono, né, que consegue trazer renda, né? Também gostaríamos de saber de um sistema agroflorestal, ele implantado do zero. Ele demora muito, assim, para começar a gerar renda, ou como que é mais ou menos isso? E como que ele pode gerar renda também, né? Sim. Essa pergunta é bem abrangente, né? Não tem como eu te responder uma coisa específica, porque, primeira coisa, a agrofloresta ou a agricultura ecológica, ela não existe receita. É diferente, né? Isso é mais um ponto aí de diferença com a agricultura convencional, é que não tem receita. Cada situação vai ser uma situação. Né? Se você chega ali na casa agrícola aqui na cidade e fala que você quer plantar milho, vai ter um rapaz lá que, sem mesmo conhecer a sua área, sem conhecer a sua propriedade, sem conhecer a sua realidade, ele vai falar tudo que você precisa fazer para plantar aquele milho, aquela soja, aquele tomate. Né? Quando a gente parte para uma agricultura ecológica, não existe receita. A primeira coisa é você interagir com o meio ambiente, com o ambiente do que está, com a paisagem que você vai fazer aquele plantio. E você precisa interagir também, você precisa considerar os aspectos sociais, os aspectos de mercado relacionado ao seu sistema. Entendeu? Não tem se pagar, quanto que gera de dinheiro, quando que ele gera lucro, isso depende muito do arranjo que você vai fazer. Por exemplo, você pode implantar um sistema agroflorestal com foco nos primeiros anos em produzir hortaliça. Se você plantar uma alface hoje, você planta uma muda de alface hoje, daqui a 30 dias você está colhendo. Ou seja, daqui a 30 dias você já está tendo um retorno econômico. Mas, em muitos casos, isso não vai ser a realidade. Às vezes a pessoa não tem o viés, não tem aonde vender essa hortaliça, não quer produzir hortaliça, não tem mão de obra, não tem tempo suficiente para produzir hortaliça, então isso não vai ser o caso. Sim. A pessoa vai implantar um sistema agroflorestal, vamos dizer, como a gente faz aqui, a gente já implantou sistemas com foco no hortaliça, que se pagam rápido. Quanto mais intenso
Eu acho que a mensagem é a seguinte: quanto mais intenso for o seu trabalho aportado, mais rápido ele vai se pagar. Se você planta um sistema hoje, que você, semana que vem você precisa estar lá para manejar, para cuidar, e na outra semana, sabe, todo dia, significa que aquele sistema é bem provável, na verdade, que ele tem uma alta eficiência econômica. Mas ele vai ter uma alta dependência de mão de obra, de aporte energético. Se eu implanto um sistema voltado, sei lá, só para o café, eu não quero, a pessoa não mora lá naquele lugar, ou aquela área que ele está plantando é longe da casa dele, ele não vai poder ir todo dia, então espera-se que vai ser um sistema mais simples. Ele não vai plantar uma alface para ter que subir uma montanha todo dia para irrigar a alface. Mas ele pode fazer isso com um sistema voltado para o café. E aí ele vai plantar as plantas companheiras do café. Então quando que o sistema vai se pagar? Talvez quando o café ou quando alguma outra planta companheira dele puder começar a produzir. A gente tem muitos sistemas aqui, até um sistema comum aqui na região, plantio de banana com café. É um sistema agroflorestal? Se você parar pelo nome, pode ser um sistema agroflorestal, sim. Tem componentes diferentes que se interagem, entendeu? E quando que o sistema que tem uma banana plantada começa a produzir? Aqui na nossa região com 10 meses. Então nesse sistema, o agricultor com 10 meses vai começar a colher os frutos. Né? Se ele manejou bem, se ele manejou mal, se ele fez boas adubações, conduziu bem, ele vai ter um retorno mais encorpado na hora que o café começar a produzir mais adiante, 3, 4, 5 anos. Então essa pergunta ela vai de 0 a 100. Se eu plantar um sistema que eu vou colher broto de beterraba para vender, é bem provável que esse sistema vai me render bem rápido, né? Comparado com, por exemplo, se eu quiser fazer um plantio de árvore, né? Tem um longo prazo aí. Então é isso, não tem essa receita e o que importa é você saber manejar o tanto de recurso que você aporta e o tanto que você colhe. E assim, como é um ótimo meio de produção e tal, mas ele é melhor para o meio ambiente e tal, produz mais coisas também em menos espaço. Uma boa ideia, eu acho que seria, por exemplo, se em algum tempo assim, não muito longe, mas também obviamente não vai ser pouco tempo, né? Se seria possível em algum momento o sistema agroflorestal se passar a ser um dos meios principais, né, de produção alimentícia, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo, né? Desde que eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, na verdade, comecei a entender e compreender isso, cada dia que passa, isso é mais debatido, isso é mais difundido, isso é mais entendido, é mais aplicado. Então, e a gente está vendo aí as consequências, né? A questão do próprio aquecimento global, isso é urgente, entendeu? É urgente. Agora, como é uma agricultura menos dependente de insumo, e isso também é uma diferença da agricultura convencional, é uma agricultura menos dependente de insumo, ou seja, qual que é o insumo de um sistema agroflorestal? Quais são os adubos, os principais adubos que a gente vai usar num sistema agroflorestal? São aqueles produzidos no próprio lugar e aqueles que são de graça. Sim. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol é a principal fonte de energia, é de graça. Então, quanto mais a gente souber manejar a planta para fazer um útil... A planta não, o sistema. Não vou olhar, lembra a questão de olhar para o todo? Eu não vou olhar só para o café, eu não vou pensar na quantidade de luz ideal só para o café. Eu vou pensar na quantidade de luz ideal que vai atender uma boa quantidade da demanda do café, da banana e da pupunha. Então, o nível de poda, a densidade dos indivíduos, eles vão ser baseado por isso. Então, como é uma agricultura menos dependente de insumo, né, que ela também faz uso da matéria orgânica, da biomassa, das podas, das capinas, de aproveitar a energia do lugar para cortar ali, inevitavelmente vai ser um modelo de agricultura que vai ser menos difundido pelos meios, pelos meios de divulgação. Vai dar mais trabalho, Clássico, né? por quê? Porque a indústria agroquímica é uma indústria bilionária. Ela ganha muito dinheiro às custas dos agricultores, que vivem escravizados para comprar adubo químico
agrotóxico e as sementes melhoradas. É um pacote. E o maquinário, né? É um pacote. Isso gera muito dinheiro para a indústria, né? É aquela questão do agro é pop. Aquilo gera dinheiro. Por que parece aquelas propagandas? Porque aquilo gera dinheiro para as indústrias. Tem as indústrias aí multimilionárias que vendem esses produtos. E a que te vende a semente, ela é a mesma que te vende o adubo, que é a mesma que te vende o veneno. Sabe? Então ela vende um pacote. Isso é altamente lucrativo para ela. Então a agricultura convencional, a agricultura da escassez, em que o agricultor fica sempre refém, ela é altamente lucrativa para a indústria. Então não tem interesse, né? Então não vai ter interesse. É um interesse da sociedade. É um interesse da sociedade, do consumidor. Porque um agricultor agroflorestal, um agricultor que está preocupado, não vou nem dizer agroflorestal, mas um agricultor que está preocupado em minimizar os impactos com o meio ambiente, ele já está te prestando um grande serviço. Ele não está contaminando a água, ele está mantendo a infiltração de água no solo, obrigatoriamente você vai ter uma oferta de água melhor, você vai ter menos enxurrada, vai ter menos enchente. Um agricultor que não está arrancando árvore à toa, ele está contribuindo para isso também. Então você tem milhões de benefícios para a sociedade. Agora, para a indústria, para o comércio, é menos vantajoso. Então, enquanto ser humano, enquanto nós, aí eu falo enquanto consumidor, e você também, enquanto nós, a gente não se organizar e que a gente possa escolher os produtos que a gente quer comprar. Não que a gente simplesmente vá no supermercado, compra qualquer coisa que está na frente lá, porque é o mais barato. É o mais barato por quê? Porque provavelmente essa pessoa não se preocupou se ela estava jogando veneno dentro d'água ou não, para uma outra população mais abaixo captar água. Então, e aí? Sabe, essa balança aí, nós somos os principais impactados e os interessados nisso. Então a gente precisa fazer um movimento em relação a isso. Também vemos muito daí a questão da queimada, né? Que está rolando muito por aí, inclusive, né? Aí a gente vai naquela questão das mudanças climáticas, né? Se a gente parar para pensar aqui, a nossa região, pensa nessa região original, como que ela era. Bota aí 300 anos atrás. Isso era uma floresta, de fora a fora, aonde a gente olhasse aí, basicamente era floresta. E o clima era muito mais úmido, porque você tinha muito mais retenção de água no sistema. As raízes das árvores, a própria árvore, a folhagem da árvore, elas retêm água, elas funcionam como uma esponja, né? Ela, com um solo com florestado e um solo não florestado, o solo florestado ele retém muito mais água, infiltra muito mais água, abastece muito mais o lençol freático, abastece muito mais as nascentes. Então, o clima original, que eu quero dizer, o clima original da nossa área era diferente do que é hoje. Quando cada árvore que você corta, você diminui a infiltração de água no sistema. Você diminui a infiltração de água para o solo e faz essa água escorrer por cima do solo. Escorrendo por cima do solo, ela faz o quê? Erosão, leva a terra embora, que é um problema ambiental muito, muito importante. Assoreia rio, que é um outro problema brabo, e diminui a água naquele sistema. Então fica um sistema mais seco e você começa a transitar por um sistema, por um clima de deserto. A gente tem aqui, nós aqui ainda somos privilegiados porque ainda temos uma proteção verde, vamos dizer, que a gente também tem que, não é o mérito do ser humano, deve ter um pouco do mérito do ser humano nessa história, mas principalmente pelo relevo. Sim. Essas montanhas altas, esses lugares que são mais difíceis de acessar, são lugares que o pessoal foi deixando para lá, em termos de agricultura. Então, o que a gente acabou se beneficiando por uma densidade maior de árvore, vamos dizer assim. No entanto, a gente percebe diferença no clima aqui. Sim. E se a gente for um pouquinho perto daqui, se a gente for mais para o noroeste do Rio de Janeiro, por exemplo, o clima já é outro. Era para ser uma Mata Atlântica úmida, densa, e maravilhosa. Seco, né? Tá virando um deserto. Você vai lá, né, agora, nessa época do ano, parece que você está chegando em Marte. Tanto é que tá tudo queimado. Queimado pra caramba. Então, quanto mais seco é o clima, ele é mais seco por quê? Porque tem menos evapotranspiração. Por que tem menos evapotranspiração? Porque tem menos água no sistema. Por que tem menos água no sistema? Porque tem menos árvore. Então você vai chegando para o deserto e vai fazendo literalmente um forno. Nossa área vira um forno.
E quanto mais quente, maior a chance de pegar fogo. Aí você tem os incêndios que são criminosos, que são pessoas realmente desocupadas, que não sei por que cargas d'água gostam de ver o fogo queimando. Mas eu acho que isso é uma parte pequena. Tá? Tem os incêndios limpar, acidentais, porque com esse calor que faz, um cigarro sendo jogado lá de fora do carro, caindo na palha ali, isso já provoca incêndio. Tem os incêndios que perdem o controle, que a pessoa quer limpar uma área e aquilo descontrola. E tem os incêndios, já foram todos, já falei dos criminosos, né, das pessoas que tacam fogo ou para prejudicar alguém. Tem naturais também, né? Naturais muito raros, é muito difícil. É muito difícil você ter um fogo gerado espontaneamente. Muito difícil. Precisa, assim, de muito azar, né? milhares de variáveis alinhadas para que comece um fogo espontâneo. Ah, sim. É realmente bem difícil. E geralmente quando começa um fogo espontâneo na natureza, logo depois vem a chuva. Porque na maioria das vezes esse fogo ele é catalisado pelo raio. Então você vem agora nessa época do ano, está tudo seco, há uma tempestade que tem descarga elétrica, mas não tem chuva. Então primeiro tem descarga elétrica, inicia, mas a chuva já vem logo na sequência. Então não encontra, né? Existe, mas é um processo muito pequeno na natureza. E aí, para finalizar a nossa conversa, tá muito boa, mas precisamos finalizar, né? Como que você começou a se interessar, né, pela agronomia, agrofloresta, agricultura, e quando você começou a ter mais esse olhar para esse lado, né? Eu assim, sempre me interessei por agricultura, né? Até porque eu sou minhoca da terra, sou da região, sempre gostei, morei por aqui, morei na zona rural quando criança. Então eu sempre tive essa relação, sempre tive vontade de morar e de viver disso. Mas era uma coisa distante, assim, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem isso maduro dentro da cabeça. Até que eu tive a oportunidade de cursar uma graduação em agronomia, onde eu comecei a compreender, né? Comecei a compreender os entraves, né? As limitações, as dificuldades, os problemas da agricultura, porque na universidade, nas aulas, muitas das vezes a gente vê aquilo que é o convencional. Até porque muitas coisas de pesquisa, muitas coisas da universidade, às vezes acaba sendo fomentado também pela indústria que está interessada naquilo que a gente conversou lá atrás. Mas a conta não fechava para mim, né? Quando eu estudava lá a questão da agricultura, a conta não fechava, porque era um buraco negro de energia. Você coloca adubo, você coloca veneno, você coloca adubo, você coloca veneno, você coloca semente, você coloca trabalho, coloca tudo, e aquele sistema é simplesmente um buraco negro. Não é uma coisa que vai crescendo aquela energia ali, vai só se perdendo, né? Um adubo para chegar na lavoura hoje, ele tem um custo energético muito grande. Tem adubos aqui que a gente usa que vem da Rússia, tem adubo que vem da África do Sul, tem adubo que vem aqui do Brasil, mas de lugar longe. Então isso tem um gasto energético imenso. Então você gasta uma quantidade de quilocalorias, vamos pensar em energia, né? Você gasta 20 mil de energia, quando você transforma tudo em energia, você gasta 20 mil quilocalorias de energia para produzir 2 calorias de energia, quando você vai pensar no alimento que você produziu. Poxa, em última análise, a gente come para se alimentar, a gente se alimenta para obter energia para fazer as nossas funções. Sim. Então você gasta muita energia para produzir pouca. Essa Sim. é a questão. Então isso eu fiquei muito cabreira com essa situação, né, dentro da universidade. Até que eu comecei a descobrir, ouvir falar de um tal de sistema agroflorestal, de agroecologia, o que era isso. E comecei a pesquisar, aí em alguns encontros, alguns debates, comecei a frequentar um grupo de estudantes que faziam estudos e pesquisas relacionadas à agricultura ecológica, e isso foi elucidando para mim, as coisas foram fazendo sentido. E a natureza, né, a forma com que a floresta cresce, que ela se organiza, foi fazendo cada vez mais sentido para mim, né? E cada vez mais, porque a gente está sempre aprendendo. Todo dia eu aprendo. Então, cada dia que passa, mais uma pecinha do quebra-cabeça se encaixa, montada, né? se encaixa.
Então, de lá para cá, né, isso foi uma questão de missão, missão não só pela missão, mas pelo gosto, né? Isso é uma coisa que me instiga, que me traz alegria, vamos dizer assim, estudar e desenvolver esses sistemas, principalmente pelo resultado que isso traz. Sim, realmente, muito boa a nossa conversa. Felizmente chegou ao fim, mas ótimo bate-papo. Com certeza voltaremos outras vezes para conversar mais, né, sobre outras coisas. Fique à também. vontade, a casa está sempre aberta. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Conta quanto tempo será? Como ela pode gerar ainda?